E aí, pessoal? Prontos para mais um mergulho profundo com a gente? Hoje vamos explorar uma questão que, sempre intriga, né? Deus, ele é movido pela ira ou pela compaixão? É uma pergunta, né, que mexe com a gente, com certeza. Cabe bastante. E para essa investigação, a gente vai se aprofundar na história de Jonas, aquele profeta, digamos, teve uns atritos com essa questão, né? Teve uns probleminhas, digamos assim. A gente tem aqui um artigo e um guia de estudo sobre a história. E aí, janto, a coisa vai muito além daquela leitura superficial, sabe? Hum. A gente vai destrinchar a história do Jonas para entender melhor o caráter de Deus. A gente vai escavar os detalhes, as nuances da história, né? Porque, por mais conhecida que seja, ela revela muito sobre a natureza divina. Exatamente. E logo de cara, o material destaca a paciência e o amor de Deus. Em Jonas 4.2, tem um trecho que fala que ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Que fase forte, né? Forte e reveladora. E aí entra um conceito fundamental. A longanimidade é a capacidade de Deus de segurar a onda, de conter a ira, mesmo diante da maldade. Mas, tipo, se ele estivesse super irado com a situação, ainda assim escolheria ter paciência. Exato. A longanimidade divina contrasta com a reação inicial do Jonas. Ele fica furioso com a misericórdia de Deus pelos ninivitas, um povo que ele, digamos, não simpatizava. Ele estava mais preocupado com a própria reputação do que com a salvação do povo, né? Queria ver o circo pegar fogo. Mas e a gente... Será que no fundo a gente não age parecido às vezes? Tipo, quando alguém nos magoa e a gente só pensa em retribuir na mesma moeda. É bem por aí. A atitude do Jonas, por mais absurda que pareça, reflete uma luta que a gente também enfrenta. Muitas vezes a gente se agarra ao ressentimento e esquece de estender a mão, de perdoar. Aí a história do Jonas vira um espelho pra gente. Ela nos mostra que também somos falhos, que precisamos da misericórdia divina. E essa misericórdia se manifesta na forma da graça. Falando em graça, me explica melhor esse conceito. O que significa na prática a graça de Deus? A graça é um presente imerecido. Deus diz, olha, eu te perdoo, mesmo você não merecendo. Você tem uma nova chance, uma nova vida. É tipo quando você faz uma baita besteira e alguém te perdoa, mesmo você não merecendo, né? Isso é libertador. E a graça anda lado a lado com a misericórdia. Deus se compadece das nossas fraquezas, dos nossos sofrimentos. Ele não quer nos ver na pior, ele quer nos levantar. Entendi. Então Deus não age com base no que merecemos, mas sim na bondade e na graça dele. E é aí que entra Jesus, né? Com certeza. O sacrifício de Jesus na cruz é a prova máxima do amor e da justiça de Deus. Ele se coloca no nosso lugar, assume as nossas dores para nos dar a chance de recomeçar. E a gente às vezes se perde em coisas pequenas, em briguinhas, enquanto Deus nos oferece um amor tão grande. É de fazer a gente repensar nossas prioridades. Mas e a justiça divina? Ela entra em conflito com esse amor todo. De jeito nenhum. A justiça divina não tem nada a ver com vingança ou punição. O objetivo de Deus é a restauração, a transformação. Ele quer nos ver curados, renovados. Então a gente pode dizer que a justiça de Deus é mais sobre restaurar as coisas do que sobre punir as pessoas. Exatamente. E essa visão de justiça nos desafia a agir da mesma forma. A gente precisa incorporar esse amor, essa compaixão no nosso dia a dia. A gente precisa se perguntar como amar mais como Cristo. Mas como fazer isso na prática? Amar como Cristo parece tão difícil. Olha, amar como Cristo é um desafio diário. É colocar o bem-estar do outro acima do nosso. É perdoar mesmo quando a ferida ainda está aberta. É estender a mão mesmo que a pessoa não mereça. É um exercício constante de humildade e empatia, sabe? É sair do nosso mundinho egoísta e olhar para o outro com compaixão. É como se a gente tivesse que desaprender a ser egoísta e aprender a amar de verdade, né? Exatamente. E sabe o que é mais legal? Essa compaixão é contagiosa. Quando a gente pratica o perdão e a gentileza, a gente inspira o outro a fazer o mesmo. A gente cria um ciclo virtuoso de amor. É verdade. É como quando você sorri para alguém na rua e a pessoa sorri de volta. É um gesto simples que pode gerar uma reação em cadeia. E esse impacto, essa transformação que o amor gera, é o que Deus espera da gente. Ele nos chama para sermos agentes de paz, de esperança, de cura. Então, voltando à nossa pergunta inicial. Deus é movido pela ira ou pela compaixão? Acho que a história do Jonas nos dá a resposta, né? Com certeza. A história do Jonas é um grito de amor e misericórdia. É Deus dizendo, eu acredito em você, eu te amo e quero te ver feliz. Que mensagem linda. E que bom que a gente pôde desvendar isso juntos, né? Mas e você aí que está acompanhando a gente nesse mergulho, o que você acha de tudo isso? Se coloque no lugar de Jonas. Como você reagiria à compaixão de Deus? Fica essa pergunta para a gente refletir. A gente começou a desvendar essa história do Jonas, mas ainda tem muita coisa para a gente explorar, né? É verdade. A gente viu como a reação do Jonas, aquela raiva toda, reflete as nossas próprias falhas, né? Como a gente se apega à raiva, ao ressentimento e esquece a compaixão. Mas e aí Deus simplesmente ignora essa atitude do Jonas. Deixa para lá. De jeito nenhum, Deus não deixa barato, mas também não age com punição.
Ele usa a história da planta que nasce e morre para dar uma lição para o Jonas. Ah, essa parte da planta é interessante. Me explica melhor como essa planta entra na história. Imagina só, Jonas está lá, emburrado, porque Deus perdoa os ninivitas. Aí Deus faz nascer uma planta que dá sombra para o Jonas, aliviando o calor. Mas no dia seguinte, a planta morre. E o Jonas fica furioso de novo. Poxa, que cara dramático esse Jonas, né? Mas qual a lição que Deus queria dar com essa planta? Deus usa a planta para mostrar para o Jonas que ele se importa com todas as formas de vida, que ele valoriza a criação, mesmo a mais simples. Tipo, Jonas, você tá aí se preocupando com a sua reputação, enquanto eu tô sofrendo com a destruição da minha criação. Entendi. Deus está mostrando para o Jonas que a compaixão dele se estende a tudo e a todos, não só aos humanos. Mas como isso se conecta com a gente também precisa ter compaixão pelas plantinhas. Essa lição da planta vai além da questão ambiental, sabe? Ela nos leva a um ponto crucial. A gente precisa entender a dimensão do amor de Deus. Um amor que se estende a todos os seres vivos, sem distinção, sem excluir ninguém. Um amor que acolhe, perdoa e transforma. É um amor muito maior do que a gente consegue imaginar, né? Mas e como a gente coloca esse amor em prática? Amar a humanidade já parece difícil. Imagina amar tudo e todos. É aí que entra a ação, sabe? Esse amor, essa compaixão, nos impulsiona a agir, a fazer a diferença no mundo. É o que nos leva a estender a mão para o próximo, a perdoar, amar sem esperar nada em troca. A gente pode até tropeçar no caminho, como o Jonas, mas o importante é seguir em frente, buscando esse amor maior. E essa busca pelo amor, essa vontade de fazer o bem, nos conecta com os ensinamentos de Jesus, né? Tipo, a gente ser a mão estendida de Deus, levando amor e esperança por onde a gente passa. Mas, e aí, você que está ouvindo a gente, como você tem colocado esse amor em prática, tem alguma história para compartilhar. É isso aí. A gente quer te ouvir também. Compartilha com a gente nas redes sociais como essa história do Jonas te tocou. Como você se conecta com essa compaixão divina. E para a gente fechar essa parte do nosso mergulho, qual a principal lição que você tira dessa história da planta? Da compaixão de Deus por toda a criação. Acho que a grande lição é que a gente precisa deixar de lado o egoísmo, a arrogância e abraçar compaixão e misericórdia. A gente precisa se conectar com o amor de Deus e deixar esse amor transbordar. E essa conexão, essa busca pela transformação interior é o que nos leva a viver uma vida mais plena, mais significativa. Concordo. É como se a gente tirasse um peso enorme das costas, né? A gente consegue respirar melhor, caminhar com mais leveza. E essa leveza, essa paz interior, é o que nos permite amar de verdade. Amar sem medo, sem cobranças, viver o amor em sua plenitude. Mas como a gente chega nesse nível de amor, de desapego? Será que a gente consegue? A gente vai descobrir juntos na próxima parte do nosso mergulho. Fica ligado. E aí, pessoal? Chegamos à parte final do nosso mergulho na história de Jonas. Que jornada, hein? Pois é. A gente viu como essa história, né? Como ela nos leva a questionar as nossas próprias atitudes. Como a gente lida com compaixão. Vimos também como Deus age a lei, com paciência, com misericórdia, mesmo quando a gente pisa na bola. É verdade? O Jonas, no fundo, ele representa cada um de nós, com as nossas falhas, resistências, medos. A gente se identificou com a raiva dele, né? Com a dificuldade de perdoar. Ah, com certeza. Mas sabe, o legal é que a história não termina com Jonas emburrado. Ele passa por uma transformação. Ele aprende com a experiência. E essa transformação é o que Deus espera da gente, né? Que a gente aprenda com os erros, que a gente se abra para mudança, para conversão. E essa conversão, essa mudança de coração, ela só acontece quando a gente se conecta com a graça, com a misericórdia de Deus. Quando a gente entende que Ele nos ama incondicionalmente, apesar das nossas falhas. Tipo, Ele não desiste da gente, mesmo quando a gente dá mancada. Exatamente. É a gente se reconhecer como pecadores, né? Como seres humanos imperfeitos, mas que são amados por Deus, é se render a esse amor e deixar que Ele nos transforme. E essa transformação, ela se reflete nas nossas ações. A gente passa a agir com mais compaixão, mais empatia, mais amor. É como se a gente começasse a ver o mundo com os olhos de Deus, né? E aí a gente entende que o importante não é julgar, mas amar e perdoar. Isso aí. É colocar em prática o que Jesus nos ensinou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É ser a extensão do amor de Deus no mundo. É levar essa mensagem de esperança e compaixão por onde a gente passa. E esse amor, essa compaixão é o que o mundo precisa, né? É a saída para esse ciclo de violência, egoísmo, individualismo que a gente vive. É a chave para construir um mundo mais justo, mais humano, mais fraterno. Um mundo onde a solidariedade, a justiça e a paz sejam os valores que nos guiam. Concordo plenamente. É a gente viver o sonho de Deus. Um sonho de amor, de fraternidade, de unidade. E a história do Jonas nos ensina que esse sonho é possível, por mais difícil que pareça. E para a gente finalizar esse nosso mergulho profundo, queria te pedir para deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes. Algo que inspire, que motive,
que nos ajude a colocar em prática tudo o que a gente aprendeu com a história do Jonas. A mensagem que eu deixo é: não tenham medo de amar. Abram seus corações para a compaixão, a misericórdia, o perdão. Sejam instrumentos do amor de Deus no mundo e espalhem essa semente por onde vocês passarem. Permitam que a transformação do Jonas inspire a sua própria jornada. Que mensagem linda. Acho que essa é a mensagem perfeita para a gente encerrar essa conversa, né? Tão rica, tão profunda. E que a história do Jonas continue nos inspirando a sermos melhores, a amarmos mais, a vivermos o amor de Deus em sua plenitude. É isso aí. Que a gente se encontre em breve para mais um mergulho, né? Nos mistérios da fé, da vida e do amor. E você que acompanhou a gente até aqui, continue refletindo sobre a história do Jonas. O que ela significa para a sua vida. Que a paz de Deus esteja com você. Até a próxima.